Salve, pessoas queridas. 11 de julho de 2025. Agora são 19 horas e 11 minutos. Estamos iniciando essa sessão de celebração e integração dos conhecimentos aprendidos e apreendidos ao longo das últimas 3 semanas no programa Health Set, do Cada Vez Melhor, onde a gente está de forma mirabolante, aprendendo alguns conceitos relacionados à saúde do corpo, talvez para além da ótica convencional, ou pelo menos um pouco além da ótica ocidental do que é saúde, do que é medicina. Então, estamos integrando saberes ancestrais com ciência e estamos buscando formas simples de recuperar equilíbrio, plenitude, bem-estar, para uma vida com mais leveza, sabedoria, e, quem sabe, até felicidade. Essa nossa jornada, que começa pelo autoconhecimento, migra pelo crescimento pessoal, caminha até a transcendência rumo ao bem comum, está sendo partilhada por alguns intrépidos navegantes em meio a esse mar tão revolto que é o mundo que a gente vive. A gente recebe notícias, que nos deixam escaldados todos os dias. A gente pensa, nossa, como faço eu para sobreviver ao que vem aí? E para além disso, como eu faço para salvar os meus e aqueles que mais além, né, daquelas pessoas que os meus braços alcançam, aquelas que estão sendo vítimas de tanto sofrimento e tanto caos aí, tanta violência, em tantos cantões aí pelo mundo. E a gente aqui, né, se dando esse luxo de estarmos nas nossas casas, em meio aos nossos livros, aos nossos, né, temos nosso teto, vamos ter a nossa cama para dormir daqui a pouquinho. Alguns já comeram 2 ou 3 refeições ao longo desse dia, talvez até mais, talvez alguns vão ter mais uma ainda, né? E a gente está, então, aqui buscando saber, aprender, desenvolver a nós mesmos. Isso às vezes me faz pensar, né, quão privilegiados nós somos, mas para além disso, não só parar nessa reflexão, quão privilegiados nós somos, mas como a gente pode espalhar e levar esse privilégio ou fazer com que mais pessoas possam ter uma vida mais calma, mais pacífica, mais convivial, mais harmônica. Então, a missão verdadeira por trás do cada vez melhor não é parar no indivíduo, é transcender, é transbordar e produzir afluência e abundância para toda a coletividade humana. Então, quero dar as boas-vindas a todos e a todos. Annelise, seja bem-vinda. Bom que você chegou para estar aqui com a gente. Anair, muito boa noite. Aí, a pessoa que está passando ali atrás, Anair, muito boa noite também. Helenara, Afonso, os gatinhos, cachorrinhos, periquitos e outros animais que devem estar nos escutando aí nas casas de vocês também. Então, deixa eu primeiro fazer uma confissão. Ela é uma confissão real, mas que ela me permite uma certa paz de espírito em meio às façanhas que a gente precisa realizar para conseguir, digamos assim, ser mediador de uma comunidade, como o programa Health7 cada vez melhor. Quando esse programa foi desenhado, junto com a Taine Martins, né, a gente tinha um programa inicial que era desenhado com uma live por mês, né, que eu intitulei de Live Sem Limites, e as pessoas que participaram, que entraram nessa primeira turma, então todas elas aqui, muito graciosamente concederam essa permissão que a gente fizesse uma mudança, né, para esse novo modelo, baseado em 4 programas. Um programa desenhado para o corpo, saúde do corpo, um programa de mais 12 semanas desenhado para a saúde da mente, outras 12 semanas desenhadas para a saúde do coração e das relações humanas, e outras 12 semanas relacionadas finalmente ao soul set, a saúde da alma, a saúde espiritual. Então, assim a gente fez. Só que aí isso obviamente incorria uma mudança de produção de conteúdo que era uma vez por mês para uma vez por semana. E aí eu falei pra Taine, Taine, eu vou enlouquecer, minha esposa vai me largar, tipo, né, não vai dar certo. Ela falou, não, não, depois a gente vê, faz isso aí, papapá, e não, você não precisa fazer muita entrega, faz só um áudiozinho por semana, não sei o quê.
E eu na empolgação, assim, não, eu vou dar conta, eu vou fazer tudo, não sei o quê, tá. Aceitei, mas assim, já sabendo que um áudio por semana não ia ser a minha entrega, tipo assim, eu não ia conseguir entregar um áudio por semana de 3 minutos falando o que que é alimentação, ou sei lá, né? E, só que aí surgiu essa ideia de a gente ter uma semana meio que de pausa, assim, que é essa semana de celebração e integração que a gente criou a cada 3 semanas, que permitem justamente esse resgate, né? Esse respiro para o lado de cá também, né? Para as pessoas, claro, integrarem os conhecimentos, porque é a hora. Eu já fiz outros programas, inclusive no programa de emagrecimento, que a gente tinha uma semana de integração, onde as pessoas que não estavam conseguindo fazer as etapas anteriores, elas conseguiam tentar catch, né? Conseguiam alcançar e pegar as que estavam mais avançadas. Então, essa semana que a gente vai ter pela frente agora, não vai ter conteúdo novo, ou seja, não vão ter que ler, não vão ter que ver áudio, vídeo, não vão ter práticas. Então, é uma boa semana para a gente recuperar aquilo que a gente ainda não viu, não fez, né? Então, tem esse excelente momento de, né, recuperação. E ao mesmo tempo, para mim, também é um momento de descanso, onde a minha entrega, digamos, é agora com vocês, esse momento de festejar e integrar. E ao longo da semana eu posso me dedicar já ao conteúdo da outra semana e da outra, né? Sempre finalizando e revisando, porque tem bastante coisa. Então, só queria fazer esse dado de transparência, assim, para vocês também. E dando as boas-vindas a esse momento de hoje. Todo mundo está com a câmera ligada. Eu ia pedir para todo mundo ligar hoje, porque acho que é importante a gente estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco as nossas expressões, quer sejam elas de quais sejam. E eu pedi, Annelise, que as pessoas pegassem um objeto, se você quiser, não sei onde que você está também, no qual ambiente você está, mas se você estiver à mão, algum objeto próximo de você, não precisa ser, mas que represente para você ou ar, ou água, ou nutrição, alimentação, tá? Pega algum objeto e também, se você tiver acesso aí, pode ser um pouco mais para frente, um copo com água, um copo, né, para que a gente já tá aí. Aê, perfeito. Ótimo. Então essas são as coisas que a gente vai precisar para esse nosso momento inicial. Bom, esse objeto que vocês pegaram, e eu vou começar, talvez para dar um exemplo, né? Eu quero que vocês digam para mim, mostrem para todos e digam para todos por que ele representa, talvez, ou por que ele poderia representar aquilo que vocês aprenderam ou evoluíram nas últimas semanas, quer seja em relação aos aprendizados do grupo, quer seja em relação à vida. Então, eu pedi para alguma coisa relacionada a ar, água ou nutrição, e eu vou mostrar para vocês um elemento que me acompanha, está sempre aqui perto. Eu tenho alguns pequenos objetos, acho que eu já falei isso para vocês. São objetos que têm uma certa simbologia, né? Então, ali em cima, aquele logotipo do Nó Infinito, essa girafa que me acompanha há 48 anos, que era do meu avô materno, né? E chegou o forró aqui embaixo. Espero que vocês não estejam ouvindo, não por ser forró, mas porque tá uma barulheira aqui embaixo na rua. Então, o objeto que eu selecionei para representar o ar é esse incensário, tá? Então, esse incensário duplo, na verdade. Às vezes eu faço misturas de aromas. Eu coloco, às vezes, um incenso só, mas às vezes eu coloco dois iguais, às vezes dois diferentes. E ele cria essa alquimia, digamos, e ele deixa o ambiente de uma certa forma agradável para que eu possa ter os meus momentos de busca de paz, meus momentos de foco, ou até mesmo hiperfoco, né? Quando eu quero fazer blocos de deep working, né? De trabalho profundo. Deep working é uma expressão cunhada mais recentemente pelo Cal Newport, que é um professor, se não me engano, de Harvard, né? E recentemente ele criou um outro termo, como é que é? Slow productivity. Acho que é, né? Produtividade lenta, assim. E tem um livro publicado sobre isso recentemente. Mas então, nesses momentos que são
por enquanto raros, mas que eu julgo que sejam os mais significativos. São aqueles momentos que quando a gente consegue mergulhar em nós mesmos, a gente acaba produzindo o que a gente tem de melhor. Recentemente, eu até vou compartilhar lá no grupo, a Nina Veiga, ela começou como colunista do Pensador Selvagem. E ela escreveu um texto tão bonito, né? Deu para ver que veio lá de dentro da alma dela, aquela mistura de alma com terra, com leite recém-tirado da vaca, sei lá, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas quando vocês lerem o texto, vocês vão ver Deu que até legal. vontade de comentar lá. É, e é aquela coisa que não vem quando a gente está assim, correndo, conectando uma coisa com a outra e sempre, sabe, emendando tarefas e não. Então, assim, esse incensário, ele me lembra que através do ar, da respiração e também através da criação de espaços cozy, né, confortáveis ou aconchegantes ou hygge, né, que seria aquele termo nórdico para chocolate quente à luz de velas, né? Então, quando a gente cria isso e através das pausas transicionais que eu falo tanto e faço tanto, eu vivo falando para os meus pacientes e eu tenho vários que já aplicam em função dessas falas. E é muito bacana observar, mesmo que não de forma científica, mas de forma bem subjetiva, né, o quanto as pessoas que decidem incorporar a simples pausa transicional, que é aquele processo de, entre um bloco da vida e outro, parar durante um minuto para fazer uma respiração consciente. Se a pessoa não tem um minuto, não tem é modo de dizer, mas às vezes, né, ela tá lá, termina desligando o computador, já tem alguém chamando ela para almoçar ou para pegar carona, alguma coisa, então ela não, realmente não tem assim. Então que faça, enquanto tá desligando o computador e se levanta, faça uma respiração consciente, né? Preste atenção, respire fundo e expire fundo enquanto tá indo caminhando na direção da pessoa que vai oferecer carona para almoçarem juntos ou qualquer coisa assim. Tá, não sei se isso funciona, mas eu peço que as pessoas, não sempre, mas quando lembrarem e buscarem lembrar, né, entre o trabalho e o espaço de casa, né, para dividir o almoço com a família, né, possam fazer essas pausas novamente no final do ciclo de trabalho ou chegar em casa, quando a gente quer deixar de lado às vezes as tensões e tudo mais. Isso dá um shift, dá uma mudança no nosso estado mental e promove algumas mudanças que são sutis, mas que com o tempo elas vão acumulando e vão dando respostas que parecem mágicas, mas a gente sabe que não são, né? A ativação do vago que pode acontecer tão rapidamente como com 4 respirações profundas, né? Com 4 respirações profundas, a gente já tem um pequenino aumento da HRV, que é a variabilidade cardíaca, que é um medidor de saúde, né? Todo mundo lembra que o vago e parasimpático são os nossos sistemas de calma, de paz, de regeneração, em contraposição ao modo simpático de luta e fuga que todos nós vivemos quase, né? Quase todos nós, no mundo contemporâneo, na maior parte do tempo. Então, fazer o nosso relógio mudar para esse lado, para esse outro estado, é desejável quando a gente lembra de fazer isso. Um dos benefícios mais perceptíveis, assim, é a pessoa ficar menos reativa, mais ou menos algo como se consegue com o mindfulness, né, com a meditação da atenção plena. Então, você faz aquele teu momento de transição, você deixa ali aquela bagunça do trabalho para trás, e aí tua esposa, teu companheiro estão estressados, já largam os cachorros em cima de você, e ao invés de você no automático responder, você tem a chance, pelo menos, de dizer: Ei, amor, peraí, vamos tomar uma água aqui. O que que aconteceu contigo? Me conta aí que eu tô vendo que as coisas não estão bem. Eu tô chegando agora do trabalho, mas vamos ver o que que a gente pode fazer. Ao invés de, blá, 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 né, já responder da mesma forma. Então não vai funcionar sempre, não é uma, não é uma panaceia. Bom, mas dei um exemplo bem longo de por que que esse incensário ele está relacionado ao nosso processo, ao meu processo de evolução nessas últimas 3 semanas. Quem gostaria de pegar a palavra agora e mostrar seu objeto e falar sobre? Essa florzinha de lótus aqui, eu tenho no meu altarzinho no pé da cama.
Ela me lembra muito a respiração, me lembra muito até a alimentação. Ah, eu gosto da cor dela, ela tem um, sei, ela tem um efeito meio magnético para mim. O vidro me lembra a transcendência, me lembra a transparência, que eu acho que é uma coisa fundamental. Essência, transparência e transcendência, que eu acho que simbolizam minha busca de vida, né? Então, essa é a minha florzinha de lótus aqui. Linda. Essa é daquelas que a gente coloca uma luzinha embaixo e ela. Não, não. Ela é só de cristal. Então, Ela é aquela Mara, lá de Gramado, lá daquela loja ela é sim. de vidro. Tu Ela é coloca, simplesinha, assim, não tem nada. Tá? Ela é bem coloca uma luzinha, ecológica. Ela é só um objeto. coloca uma luzinha embaixo e vê a Aqui, mágica acontecer. Aham. Coloca uma não luzinha embaixo. precisa. Não Hã? precisa, eu imagino a luz. Tá, tá bom. Eu vejo a luz. Ótimo. E eu ia falar que ela também lembra água, né? Já que no fim das Também, flor de contas. lótus, né? Uhum. É, legal. Vai, Anair. Abre teu microfone. É um leque? É, né? Enquanto eu também tenho aqui em casa um recipiente em que eu coloco, né, os meus, digamos assim, aromas, mas quando você falou nos três elementos, né, e você trouxe o ar, eu lembrei daquilo que estamos vivendo nesse curto espaço de tempo entre o início, né, desse processo e o hoje, é essa variação de temperatura, o calor, o vento, a chuva, o frio, né? Então, ó, ainda há pouco eu estava fazendo assim, porque o suor estava caindo. Mas eu cheguei com frio, então eu estou com a blusa de lã. Então, esse momento, essas variações, né, traz muito aquilo, toda a energia que, de uma certa forma, é a nossa vida, né? Ora, quente que nos envolve, nos impulsiona, e hora de fechamento lá, do aconchego, do cuidar mais de si, do zelar. E o leque me traz também uma certa ancestralidade, porque ele tem desenhos, né, quase que mosaicos perfurados, né, e que me lembra muito objetos de minha avó, da minha mãe, né? Então, que me traz essas lembranças boas do estar sempre presente, daquele que envolve, daquele que engaja, daquele que aquece e que também, em alguns momentos, se vai e deixa tudo frio. Então, são essas coisas que esse símbolo para mim traz. E que isso para mim é vida. Vai, Annelise. Eu fico por último. Tá, muito bem, obedecerei. Eu trouxe, por eu estar no improvisado aqui, eu estou morando com a minha mãe, é o meu mês de cuidar da mãe, e isso me acompanhando o projeto e a solicitação do Rafael de ter um objeto, tem uma planta que sempre me acompanha no meu quarto, que eu trouxe aqui para o quarto da mãe, uma mudinha, que é essa espadinha aqui, e ela fica bem repolhuda no vaso. E ela tem uma função de purificar o ar 24 horas por dia, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz.
e aí bateu o gripão aqui em Torres, e eu estou me curando desse momento ruim, e minha mãe passou muito mal os últimos 10 dias, e aí eu lembrei que essa planta tem essa função também, de purificar o ar, e ela me acompanha já há muitos anos, onde eu moro. Na minha casa tem bastante dessa planta, e ela não exige muita atenção, só água, e ela é linda, e parece que carrega uma sabedoria por ela mesma existir. Então, nesse improviso da solicitação dessa apresentação, eu vi que bem me representa mesmo. Eu sempre tenho ela perto de mim. Não era à toa que tinha algo perto de mim para fazer essa representação. Eu gosto muito da natureza. Então, como disse as colegas, representa a vida e simplesmente por existir. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. É para falar de ar só agora, né? Não, pode ser ou ar, ou água, ou nutrição, como você preferir. Eu acho que eu trouxe tudo aqui. Pode falar de tudo se quiser. Vou começar pelo ar, então, que eu acho uma coisa interessante, porque, na verdade, apesar de parecer o que eu pareço, eu sempre pratiquei muito, até de jovem, a questão da respiração, tá? Por várias situações. E até nos últimos anos, que eu comecei a andar de ônibus aqui em Porto Alegre para ir para o trabalho, a única maneira de tu aguentar ficar meia hora dentro de um ônibus aqui em Porto Alegre é exatamente com respiração. Então, eu praticava exercícios de respiração, sentava no ônibus aqui onde eu moro, levava meia hora para ir até o centro, e eu fechava os olhos e ia praticando respiração, exercícios de respiração, meia hora, sabe? Aqueles 4x4, a respiração quadrada, 7, 8, 4, vários, cada dia eu ia variando, e isso é muito interessante. A questão da respiração, eu acredito muito. Embora, em contrapartida, se é para selecionar um objeto, eu vou mostrar o meu objeto de respiração atual, que é o meu vape, né? Eu sou fumante há 53 anos e troquei já faz 14 anos pelo vape, que é a contrapartida da não respiração, do não ar, né? É o contrário do não ar, digamos assim. Embora eu faça o contraponto diário da minha respiração, né? Da minha respiração profunda, da minha limpeza, digamos assim, do momentos de limpeza do meu pulmão. Embora eu goste, né? Fumar, não sei quem fuma, mas você já deve ter escutado quem fuma. Fumar é bom, né? Não tenha dúvida. O Rafael já faz a carinha de médico dele. Mas, enfim, a vida também é feita de coisas ruins que são boas, né? A gente vai morrer de qualquer jeito. Mas do ar, eu tenho a comentar isso. Tem essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que eu prezo muito a minha respiração, eu também prezo muito jogar a poluição para dentro do corpo. Mas o objetivo era ser sincero, né? Então, eu estou sendo. Na questão da comida, eu trouxe uma coisa muito interessante. Isso aqui é uma panela de pressão. Casualmente, um daqueles momentos que eu levantei, eu fui lá desligar, porque aqui dentro eu estou cozinhando uma coisa que a Anair conhece muito, que eu acho que aí chama de macaxeira, né? Aqui nós chamamos de aipim. Então, eu estou com uma panela de aipim que eu acordei com desejo de comer um aipim. Cheguei em casa, botei na panela de pressão. Está aqui fechadinha, nem sei ainda, ó, já saiu o ar, né? Já dá até para abrir aqui. E resolvi, então, cozinhar. E qual é o significado que isso tem, segundo o Rafael questionou? Você sabe, o Rafael sabe, a Eleonora sabe, a Nair não e a Annelise também não, porque não me acompanham, mas eu tenho o meu grande hobby, a gastronomia, eu cozinho, né? Eu publico as minhas aventuras culinárias pelo mundo aí.
Tá tudo lá no Instagram, tá? Se alguém quiser olhar. Então, a comida, nesse aspecto, assim, é por isso que eu trouxe aqui, ela tem que estar associada, e aí vai uma questão dessa última semana aí da comida do Rafael, que eu olhei tudo ali, bonito, eu digo aqui, ó, não entra muito certas coisas que tem ali, sabe? É cheio dos 9 horas, divide isso menos aquilo, dividido por outro menos aquilo outro. Não, para mim, a alimentação, ela, antes de mais nada, ela tem que ser isso aqui, ó, satisfazer um desejo. Hoje, casualmente, eu tive a minha sessão com a minha nutricionista às 4 horas da tarde. Quem tem nutricionista sabe que tu chega lá e se ajoelha rezando, pelo amor de Deus, para ela não brigar contigo, porque tu resolveu comer um cheeseburger nessa semana. E eu contei para ela que eu comi um cheeseburger essa semana. Mas aí eu tive uma desculpa, eu disse para ela assim, não, mas calma, eu mesmo fiz. Eu comprei tudo, tinha alface que eu lavei, tinha tomate, não foi um McDonald's na vida. Ah, então tá, né? Você é preparado por ti. Porque essa, para mim, é a função da alimentação. E por tudo que eu tenho visto no mundo inteiro, nas minhas publicações e pesquisas, a alimentação ela tem, antes de mais nada, além da função de salvar a vida, de manter a vida, ela tem que ter a função do prazer. E eu descobri há muitos anos que eu cozinho, né, para as pessoas, tudo, que a alimentação, apesar de já ser meio que chavão, ela é não só o próprio prazer de preparar, mas o prazer de dar. É o prazer de tu oferecer e de ver as pessoas felizes com aquilo. Então, esse tem um sentido da alimentação, muito mais do que cuidar da própria saúde, né, como é o programa, que é importantíssimo, apesar dos brócolis e outras coisas que tem por lá, né, para mim representa isso. É o prazer de que eu vou abrir esta panela daqui a pouquinho e vou me abraçar nos pedaços de macaxeira, daquelas que se desmancham na boca. E vocês vão ficar com água na boca também, tá? Mas se bem que a Anair, quando chegar aqui, se quiser, ela vai provar. Né? E, claro, Não, eu calma aí, tinha... Afonso. Calma aí, É, calma aí. Deixa eu fazer um comentário, aproveitando, né, antes de você falar do tá, terceiro, é, né, eu quero pegar o gancho da panela de pressão e fazer um momento poético aqui, tá? Vou ler um poema para vocês chamado Panela de Pressão, tá? Mas antes disso, antes de ler o poema, eu quero só dizer que isso que você acabou de falar, né, que remete também ao slow food, ao comfort food, isso também é e precisa ser parte da alimentação. O grande pulo do gato é fazer as duas coisas, né? Aí, quer seja, a gente escolhe. A própria ciência médica é assim, e a ciência em geral né? A gente escolhe narrativas para valorizar mais do que outras, né? Então, o cara lá, Pareto, inventou 80-20. 80-20 é só uma ideia. Pode ser 77-23, pode ser 62-38. Então, de acordo com a tua vivência, a tua particularidade, né, num determinado momento da vida, num determinado contexto. Então, eu sempre lembro do Rafael morando lá em Araranguá, naquela casa dele que você conheceu, Afonso, com a Balho, o Sancho, um labrador e um golden, uma casa gigante com 6 terrenos em volta, com vista para o mar, com 2 lotes de terra de horta coletiva, divididos com a comunidade, compostando para que já me deu saudades. Para sempre que já me deu orgânico, saudades. galinhas soltas, produzindo parte da própria comida, tá, 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 tá. Ali era um Rafael. Aí vem o Rafael para Santa Maria, vem para esse apartamento, que não, e tantas outras histórias. Acabou boa parte da permacultura, acabou boa parte do cicloativismo, toda aquela época da colmeia, aquela efervescência. Então, não dá para a gente sofrer porque hoje eu não tenho terra para plantar, eu não tenho, sabe? Não, não dá, a gente tem que equilibrar e adaptar. Então, beleza. Então, eu não apago nenhuma palavra do que o Afonso disse em relação à alimentação. A alimentação também pode, deve ser sensual e prazer e tudo mais. Quando a gente consegue casar ou intercalar,
Com a comida a gente pode intercalar, com o relacionamento só se você tiver acordos não monogâmicos com o teu parceiro, né? Não vai intercalar relacionamento se você não tiver acordado com a pessoa, que aí pode dar chabu, pode dar problema. Mas com a comida você pode intercalar momentos de alimentação saudável com os dias off ou alguma coisa assim. De novo, não dá pra, eu vou usar uma palavra, né? Cagar regras. Isso que é o grande X da questão, se as pessoas são diferentes. Uma pessoa vai poder comer 16 ovos por dia, porque a hemarilmetilglutariol coenzima A redutase dela funciona aquela beleza. Ela não produz nada de colesterol internamente, ela consegue metabolizar tudo e tá tudo bem. Agora, tem pessoas que se comerem mais do que 2 ovos por dia, elas vão ter problema, vão ter uma dislipidemia de gordura saturada que leva à doença cardiovascular, a despeito do que pessoa X, Y ou Z está dizendo e afirmando com objetivos de vender óleo de coco, por exemplo, né? Eu sempre brinco com essa história, mas tem o seu fundo de verdade. Então, assim, é isso, Afonso. Primeiro, eu só quero concordar contigo. Comida, para mim, também por mais que eu tenha passado por experiências ao longo da vida de retiros budistas, zen budistas, formação em Ayurveda, e nessa formação de Ayurveda e nos retiros a gente não come nada de carne, a alimentação, na formação de Ayurveda, a alimentação era maravilhosa, assim. Comida indiana temperada, assim, nossa, maravilhoso. Eu passava muito mal de bem, assim, de tanto, tão bem que eu comia, sem botar um pingo de carne na boca naqueles 2 dias que a gente tinha, né, as aulas presenciais. Nos retiros budistas já é o contrário, né? O objetivo lá é que você não tenha muito prazer do alimento. Não é para você se distrair com o alimento e com coisas que dão prazer, entendeu? O objetivo é para dentro, para dentro, para dentro, né? Então, bom, mas eu faço parte desse mundo sensual que você fala. Agora eu vou ler esse poema chamado Panela Depressão. Ele está publicado em O Maquinista Daltônico. É um livro que escreveu com autores locais aqui. Já faz uma era, né? E o meu capítulo era chamado Panela de Depressão. Panela Depressão. A grande depressão do século XXI é ter tudo ao alcance de um clique e nada ao alcance da mão. É ter tudo em frente aos olhos, mas nada junto ao coração. O vermelho virou verde, o verde, este virou vermelho. Nossos olhos atônitos mascam a violência, que reflete a indecência das escolhas que estes maquinistas autônicos, dia após dia, noite, na rua, nas casas, após noite, fizeram e fazem, conforto e riqueza, egoísmo e avareza, perpetuando a pobreza, divina realeza, enquanto falta na mesa literatura, saúde e pão, cultura, música e diversão, cinema, dinheiro e compreensão. Sobra solidão. E nesta grande panela, neste grande caldeirão, misturam-se desejos que não se entendem e geram atritos e conflitos e detritos, temperos e ingredientes que não combinam. Se não acharmos um novo cozinheiro, um novo livro de receitas, desta panela, depressão, só vai restar a explosão. Bons tempos, me lembrou desse poema, é muito legal. Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava escrevendo para ti hoje, que tu ficou meio assim, da necessária. Esse teu poema tem muito a ver com aquilo que eu estava falando sobre a necessidade, né? O Rafael disse que eu repito muito a palavra é necessário, é necessária, mas tu acabou de dar um poema mostrando que é necessário uma série de coisas. Mas só para concluir, para dar, tu falou da água, né? Aí eu me obriguei a buscar um copo d'água, evidentemente, apesar de eu estar com 70% de água aqui também, né? Então, é o simbolismo da situação. Está aqui, água, ar e comida. Tá bom. Bom, é, a nossa ideia, então, é não se estender muito, né? A gente vai ficar mais uns 15 minutos só aqui. Esse nosso encontro de hoje, ele é esse mesmo, assim, celebrar e nos vermos e ver que tá, fazer um ponto de contato com uma densidade, uma banda um pouco mais larga que só aquelas conversas do WhatsApp, né?
loucos por, né, eu vou criar uma camiseta assim, loucos por teletransporte, assim, aquela vontade de estar junto não, enquanto não se concretiza, né, em grupos que as pessoas estão espalhadas, mas dá vontade de estar com vocês mais do que é possível por tudo, né, que obviamente isso implica. Mas Deixa eu eu só quero te que interromper um minutinho, Rafael, já que você está louco por estar juntos, para ti e para a Nelise, deixa eu dar uma novidade. Dia 30 de agosto, a Anair estará em Porto Alegre. ó, É uma grande oportunidade para vocês virem. É um sábado. Quem sabe vocês não vêm a Porto Alegre para conhecer pessoalmente a Anair? Então, fica aí, fica a dica, como se diz. 30 de agosto. Tá bom. Já olhei no calendário, eu tenho um evento dia 31, mas dia 30 não. Faxinal do Soturno. Então, Rafael, dia 30 dá pra gente comer macaxeira. Aí, ó. Não, não, mas a gente não. A gente vai usar o Afonso para as coisas mais. A gente vai querer um prato do Cazaquistão, do Uzbequistão, do lá Já dos que pensou? ele vai ter Maravilha. que nos surpreender. Nos O da surpreenda. Mongólia, o da Mongólia que eu vou fazer domingo que vem. Tá. Eu quero que você selecione o melhor, porque nós merecemos o melhor. Nada de, né? Isso aí. Bom, eu vou eu vou pedir duas coisas agora. A gente vai fazer uma juntos aqui por um minuto só. Aquela respiração é mais simbólico, tá? Aquela respiração quadrada, com inspirações curtas de 4 segundos. Então a gente vai inspirar juntos por 4 segundos, vai segurar o ar por 4 segundos, expirar por 4 e depois segurar por 4 com os pulmões vazios. Acho que está bem explicada, né? Então vamos em silêncio todos nós no próximo um minuto. Vou colocar aqui, ele vai despertar um alarmezinho para gente. Então vamos lá. Quando estiverem prontos, prontas, podem voltar à respiração normal, abrir os olhos, quem os havia fechado. E agora, logo na sequência desse pequeno momento de respiração consciente, vou pedir que todos peguem seus copos de água e nós vamos fazer isso. Água, Afonso, água. E nós vamos fazer aquele exercício, quem já praticou mindfulness alguma vez, sabe que existe no mindful eating, né, no comer consciente, existe uma prática da uva passa, a mais clássica de todas do mindful eating, que eu gosto de fazer com amêndoa ou com um pedaço de chocolate. Mas dá para fazer com uva passa também, que é a forma clássica, né? De você pega a uva passa e aí você olha para ela primeiro, olha sobre todos os ângulos, né? Vê as cores, os brilhos, como ela é brilhosa, né? Tem umas partes brilhosinhas assim. Aí depois você sente na mão a textura dela, meio gosmenta, meio mais sequinha, dependendo se já tá velha, né? Etc. Depois você pode escutar a uva passa, o barulhinho que ela faz, né? Depois de escutar a uva passa, você pode cheirar a uva passa.
Depois você coloca, só encosta ela nos lábios fechados, vê que sensações que estão ali presentes. Depois você só deita ela na língua e deixa ela paradinha dentro da boca, novamente prestando atenção em todas as sensações que ela desenvolve, tanto na boca, na cabeça, no corpo inteiro, né? Depois você dá uma mordida, novamente sempre prestando atenção, né? A gente vai fazer isso com a água, né? A gente vai fazer um gole de água ou 2 goles de água de forma mindful, de forma totalmente presente e consciente. Então, eu convido vocês agora a olharem para dentro do seu copo de água, né? Se o copo de vocês é transparente, talvez vocês estejam vendo através da água que tem embaixo do copo. Se não, vocês estarão vendo o fundo do copo. Preste atenção nos brilhos, reflexos que eventualmente a água tem em relação à luz que chega até ela, os movimentos da superfície da água. Você pode trazer ela para perto do ouvido e chacoalhar. Será que vai ter ruído? Carinho do Afonso ali, ó, cético. Água. Podemos cheirar a água. Teoricamente, a gente aprende lá nas ciências que ela é insípida, inodora e incolor, né? Se tiver algum. Eu vi que o copo está sujo, isso sim. Essa aqui é inodora. Mas eu também tô com rinite, o nariz não tô sentindo nem o gosto da comida, então. E agora nós vamos, antes de tomar um gole, nós vamos encostar a água com os lábios fechados, encostar a água na boca e perceber que sensações estão ali, textura da água, temperatura e o que que essas sensações geram em você. Tem gosto de água de Porto Alegre. Bah. E finalmente, nós vamos tomar um gole, vamos pegar um gole, colocar essa água na boca e antes de engolir, nós vamos deixá-la na boca. Vamos jogá-la de um lado para o outro e vamos ver que sensações estão ali presentes. Quando você estiver pronto, pode engolir também. Tenta perceber o caminho que a água faz, logo no início, descendo a garganta, descendo pelo esôfago. Em algum momento você, a maior parte das pessoas perde, né? Opa, sumiu. Não consigo mais acompanhar. Onde é que será que ela tá? Né? Ela sente até aqui e depois, opa. Será que algumas pessoas conseguem acompanhar ela mais longe? Conseguem sentir ela chegando no estômago? Provavelmente uma pessoa que está com uma gastrite, às vezes até a água pode fazer, né, acentuar e fazer a pessoa ter uma queimação, quando a pessoa realmente tem uma úlcera, uma gastrite, não tá bem. Claro que isso é uma patologia, né? Bom, esse pequeno rito que a gente fez, ele foi feito para introduzir uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e é a pergunta final do nosso encontro de hoje. Basicamente, eu gostaria de saber, em relação às 3 semanas que passaram, o que funcionou para vocês? Algum daqueles micro hábitos que foram passados no modo de ar, no ar e respiração, água, hidratação, alimentação e nutrição vital, teve algum ou que vocês já faziam e que as nossas aulas reforçaram e fizeram que vocês conseguissem aderir? Ou teve alguma coisa muito disruptiva, muito nova que vocês acharam interessante que não conheciam? Ou já faziam tudo, ou, como o Afonso disse, tem coisas ali que não dá na alimentação. Isso eu quero saber também. Quero saber essas duas coisas. Quais são, então, qual é o micro hábito ou o processo que você conseguiu adotar e que você gostou de fazer e que está conseguindo, e
algum que você realmente não se identificou, que você diz isso não é para mim. E por último, talvez, né, se você puder falar também alguma dificuldade não resolvida que você tenha em relação a esses hábitos alimentares, de hidratação, né, coisas que você sabe que seria bom para você, mas que até aqui, nesse início de jornada, ainda você não conseguiu executar, mas que você julga de valor. Então, três coisas. Um hábito que você gostou e funcionou, um que não é para você, porque nada é para todo mundo, né? Nem Jesus. E, e o terceiro é o que ainda precisa melhorar, do teu ponto de vista. Eu acho que eu me lembrei da respiração 478, que eu usei em um determinado momento e depois tinha passado. A respiração quadrada eu nunca tinha tentado e tenho dificuldade na última retenção do ar. Então, é uma coisa que tem que testar mais. A hidratação, há muitos anos, graças a uma amiga, eu deixei de beber refrigerante, passei a beber água. Então, é um hábito que eu tenho, beber água em temperatura ambiente. Hoje tinha barulho porque eu coloco, às vezes, um raminho de alecrim dentro. Então, ele fica meio saborizadinho, assim. Eu sinto diferença de água para água. Todo esse processo me levou a ter essa diferença, eu noto diferenças. A parte da alimentação talvez seja mais difícil. Eu cheguei à conclusão que eu tenho hábitos bem bons de alimentação, eu gosto de comer bem colorido. Achei um pouco difícil de entendimento para assim, para a pessoa leiga do material teórico. Eu achei difícil de conseguir entender. Eu entendi mais ou menos a essência do que deveria comer, mas achei assim de difícil compreensão, tá? Isso que eu conheço alimentação, trabalho. Algumas coisas são um pouco mais difíceis para adaptar. Eu fiz até uma dietazinha daquela que tu recomendou, adaptei um pouco para os meus problemas, assim, mas entre estar ali a dieta, eu até comprei as coisas que teria que fazer, estou usando aquela manteiguinha de gengibre, mais umas coisas assim que eu não tinha o hábito de usar, mas é mais difícil. Eu sou bastante controlada na alimentação, assim, mas considero que a alimentação acho que é o mais difícil de conseguir conciliar o que seria realmente bom e importante, né? Mais uma vez, antes de alguém mais falar, a alimentação realmente é a dor de cabeça quando a gente vai conversar, ensinar, tentar propor para qualquer pessoa, porque a alimentação ela tem que ser direcionada de acordo com o objetivo da pessoa naquele momento. Então, meu objetivo é emagrecer. Então, eu lembro que no passado, quando nós endócrinos podíamos prescrever cardápios, eu organizava cardápios. Depois de. Eu sempre digo que eu ganhava dinheiro das pessoas, eu ganhei dinheiro das pessoas por 9 anos depois de formado, que as pessoas vinham me buscar para emagrecer e eu não sabia emagrecer ninguém, assim. Então, foram 9 anos de experiência que eu fazia com as pessoas, de acordo com aquilo que eu tinha aprendido, mas o que eu tinha aprendido na faculdade claramente era insuficiente e não tinha livre congresso, e quem me ensinou a emagrecer as pessoas foram, em primeiro lugar, os próprios pacientes, com as dificuldades deles, as barreiras que eles traziam. Doutor, eu já fui em 6 nutricionistas, eu não consigo. Aí, óbvio, aí você investiga. Por que que você não conseguiu? Ah, porque primeiro me deram aquele cardápio cheio de farelo e fibra, não sei o que. Bom, cardápio cheio de farelo e fibra, então, não funciona. E de lá para cá eu vi isso centenas de vezes. Então, tem um pool de pessoas que não gostam de alimentos muito integrais e coisas. Então, a gente tem que identificar isso, porque afinal de contas, né? E eu acabei chegando depois de muito, muito, muito tempo, e depois desses 9 anos, ainda dando um salto. 1999, minha formação, 2008, digamos que eu comecei a emagrecer de verdade as pessoas. 2017, 2018, mais 10 anos depois, com o programa de emagrecimento sustentável em 7 passos, o 7P. Ali eu dei mais um mega salto assim na capacidade, que eu tive que mergulhar fundo para criar os conteúdos, os materiais para o curso online, para o programa online. E aquilo ali acabou respingando para os meus pacientes presenciais e foi muito bom. Mas então, só para dizer,
vou voltar para essa questão da alimentação como dificuldade, ali eu inclusive colocava naqueles cardápios daquela época, e me alinhando com o que o Afonso fala, alimentos que não são saudáveis. Não veneno, né? Não colocava veneno de rato, água sanitária e coisas assim. Obviamente não. Não era para emagrecer desse jeito. Mas para cada refeição, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde 2, opcional, né? A janta e ceia, opcional também. Eu tinha os alimentos verdes, os alimentos amarelos e os alimentos vermelhos. Então, os verdes é que eu gostaria que a pessoa comesse só daquilo. Se fosse a escolha do endócrino ou do nutricionista, seria aquilo. Tem lá os alimentos. Para a pessoa mais disciplinada e determinada, ela vai comer aqueles no café da manhã, no almoço e na janta e nos lanches. Na coluna do meio, tem aqueles que são bons e ruins ao mesmo tempo. Tem algumas vantagens, outras nem tanto, podem ser comidos pouco, se comer demais dá problema. E os vermelhos são alimentos claramente que não têm nenhum benefício, assim. Às vezes alimentos muito embutidos, ricos em nitritos, ou refrigerante, mesmo sendo refrigerante zero, por exemplo, né? Então, o refrigerante zero, do ponto de vista do emagrecimento, ele está muito bem colocado, né? Ele está muito bem colocado. Ele emagrece, ele não vai engordar, a pessoa está sedando ali a ansiedade que muitas vezes ela ia buscar em outro doce, de certa forma. Então, para uma pessoa que sai de um nível de compulsão, daquele de acordar às 3 da manhã para atacar a geladeira e conseguir sedar isso e resolver, e a pessoa emagrecer 15, 20, 30 quilos sem Ozempic, sem Wegovy, sem Trulicity, sem Monjaro, sem nada do que a gente tem hoje, que a gente fazia isso há 10 anos atrás, emagrecer 40, 50 quilos sem cirurgia bariátrica, era fantástico, então, essa sacada que eu tive, né? Era, não é, continua sendo. Mas hoje a gente não pode mais orientar cardápios. Então, especificamente, aqueles meus cardápios, eles aceitavam coisas não saudáveis, que eram claramente apontadas para as pessoas. Olha, isso aqui está na coluna vermelha. Se você puder evitar, você evita. Se você precisar por enquanto, porque você está regimentando forças, né, para a próxima etapa. Isso vem do senso de que qualquer emagrecimento é muito melhor para a saúde do que ela tomar, por exemplo, refrigerante zero. O prejuízo de tomar refrigerante zero é menor do que ela se manter 10 quilos acima do peso, do ponto de vista cardiovascular, metabólico, diabetes, hipertensão, infarto, derrame, câncer. Entende? Então ele surpassa, ele ultrapassa de manter o peso em relação ao comer errado. Bom, então, Eleonara, é isso. Ali eu tentei colocar algumas coisas mais relacionadas à inflamação, vitalidade, energia, e não consegue resolver todos realmente problemas, e até entra em conflito com outros tipos de orientações nutricionais que a gente busca, né, do ponto de vista de sustentabilidade, assim. Então, nesse sentido, você tem total razão, e eu acho que tem que melhorar bastante, e anoto essa tua crítica para voltar sobre aquele material e tentar aprimorar nos próximas Na, semanas. na compra do supermercado hoje eu já cortei os embutidos. Show. Bom, deixa Vou eu já falar. chutar o pau da... Ah, Annelise, fala, desculpa. Falarei então. A novidade foi o Rafael me libertou, porque eu fico muito súdita quando eu estudo as coisas, né? Daí a água, o copo de água, e o Afonso reforçou no início ali, um copo bom de água, uns 300 ml, na temperatura ambiente, ao acordar, eu até sinto falta, isso já faz parte do meu hábito. E aí o chimarrão, que sem ele eu não acordo, né? Então, e essa prática eu já fazia, mas com uma certa culpa, porque tinha que dar aquele espaço, tinha que tomar mais água, aquela coisa que eu perguntei. E ali, graças a Deus, agora o Rafael virou meu santo de casa aqui. Fiquei feliz demais. E ali eu já junto as respirações conscientes e os estudos. Então, como até a Elenara falou, eu vi que não tem os hábitos tão inadequados assim à rotina. A gente já vem pesquisando e fazendo a, 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 as práticas de saúde, a respiração consciente. Então, o texto foi muito lindo, o capricho, a tua dedicação para todo aquelas conteúdo de nutrição, aquilo é de uma trabalheira e fenomenal, é um mimo assim, é maravilhoso.
E muito científico mesmo, para nós que não é da área, assim, tem que ler mais com atenção, mas no geral deu para entender. E eu adoro cozinhar, o que o Afonso fala ali, abraçado numa panela, eu podia ter uma cama virada numa panela, num fogãozinho quentinho, coisa boa. Morar na cozinha em volta de um fogão de chapa, assim, para mim, a casa podia ser só isso, de tanto que eu gosto também. Então, eu aprecio comer, mas tenho feito essa comida colorida, e aí o que mudou no hábito foi esse fibras primeiros, né? As fibras coloridas, vegetais cozidos e crus, porque até brócolis a gente pode gostar, viu, Afonso? É saber fazer. Um brócolis assadinho, com azeite de oliva assado, ele tem um outro gosto, ele deixa de ser aquela coisa horrorosa, que o brócolis é Brócolis, horroroso, né? brócolis é maravilhoso. Eu corto o brócolis cru e como. Brócolis Pois berinjela, é. gente, é maravilhoso. Experimenta colocar um limão siciliano, dar uma espremidinha assim, ou limão rosa, aquele. Pessoal, muito boa noite. A conversa está linda, mas eu vou sair da conversa, tá? Se continuar nessa história de receita de brócolis, eu vou sair da conversa. Então, assim, isso que mudou. Eu introduzi o vegetal primeiro, e aí depois a proteína, e por fim, então, eu começava com arroz e feijão, porque eu adoro arroz e feijão. E ali deu uma mudada interessante. Eu estou mais satisfeita com um prato de comida, uma pratada. Antes era duas pratadas e eu ainda queria a terceira. Mas talvez seja ainda que eu estou me curando desse gripão, porque eu fiquei 3 dias sem comer nada, só na canja, sem vontade nenhuma. Bateu um gripão aqui na turma, e acho que é isso. Mas assim, já como mais cedo, porque com a mãe aqui tá bom, porque é 6 horas, 6h30, 7 horas da noite, a gente já está jantada, daí espera um chazinho e vai dormir. Então, de acordo com o programa, eu não estou dedicada como seria aquelas matemáticas ali, que tu deixa até os valores ali, que tabelas preciosas tu deixa, né? Achei muito precioso, mas acho que eu já me alimento saudável. Então, e a água, ela é de um valor fundamental na minha vida. Adoro água, eu uso filtros especiais. Então, a água hoje, por exemplo, estava doce para mim, estava uma coisa saborosa, e, no entanto, ela não tem sabor, né? Mas eu boto um pouquinho de sal na água, que eu faço ginástica. E aí eu estou acostumada com aquela memória daquela água com um pouquinho de sal. Daí hoje a água completamente pura, pá, até doce parecia a água, assim, uma delícia, né? Então tá indo bem. Se nesse sentido pode ser assim, aí fica mais leve. Que eu ia anotar, fazer bonitinho aquele exercício de anotar a semana do que eu comia. Fiquei empolgada, não consegui imprimir as últimas folhas, aquela para fazer as anotações, e abandonei tudo, Rafael. Eu acho que já estou bem assim. Pô, tranquilo, tranquilo. Isso eu mesmo não fiz. Então, mas não é que eu não, né? É o tipo de coisa que é pesado. Existem coisas que são oferecidas para quem tá nessa vibe, mas não são coisas que têm que ser compulsórias, entendeu? Tem pessoas que adoram metrificar tudo, adoram ou passam por fases em que isso é importante. A gente às vezes já tá numa fase mais do sentir e viver aquilo que faz sentido, né? Isso é o suficiente. Não, realmente não tem que ter essa. Eu sou esse cara da metrificação, né? Mas eu também tô aprendendo a relaxar um pouquinho, tô dando umas pausas e tudo. Então, e uma coisa, e eu sempre tento passar isso, né? Pega um paciente que tá diabético, que tá pegando fogo, chega no consultório com glicemia de 300, 400, com risco de morte iminente, assim, ele pode morrer em dias ou semanas. Essa pessoa tem que fazer 4, 5, 6 testes de glicemia por dia, vai ter que me mandar dentro de uma semana, a gente vai ter que ajustar a insulina, ou vai ter que internar. Vamos internar? Não, não quero internar. Então vai ter que ser assim, monitoramento intensivo. Ninguém aqui tá nesse contexto, né? Ninguém tá aqui com paciente que eu atendi essa semana, obesidade nem é mais classe 3, é super obesa, índice de massa corporal de 66. Então, é uma pessoa que pode virar óbito esse ano que vem. Essa pessoa, ela precisa fazer de tudo, assim. Ela tem que ser acolhida, ela tem que ter equipe multidisciplinar, ela tem que ser vindo endócrino a cada 2, 3 meses. Não vai dar.
ou ela vai para bariátrica, ou ela vai precisar de muito suporte, muito acolhimento, muito apoio, metrificação, né? Então não fica se culpando porque não fez uma coisa que nem é para ti. Muitas vezes está lá, é uma ferramenta que está à disposição, mas não precisa ser para todo mundo, né? Então tá excelente. E pensei nisso, é um material de grande valor para pesquisar, ou para poder citar, né? Falar para as pessoas que daí tem uma literatura de qualidade com o teu resumo. Mas eu estou passando por uma fase pior ainda, Rafael. Eu contar aqui, agora vou ter que operar meu menisco do joelho direito. Por isso que eu tentava começar a corrida e não conseguia seguir adiante. Estou bem, está bem estourado meu menisco. E vai ser no fim de agosto que eu vou fazer, porque eu vou primeiro fazer umas férias. Nesse agosto eu vou tirar férias, vou viajar para o Nordeste. E aí depois eu vou cair numa cirurgia. E setembro também, vou fazer explante e vou ficar todo mês de setembro de molho numa cama. Então, vida nova a partir de outubro, você fazer aí voltar a viver a vida. Olha só, tá bom. Vai dar tudo certo, já sabe, né? Já sei, é isso aí. Bem, vou pedir licença, Afonso, impalpar. Sou eu ou você agora falar, né? Bem, então eu peço licença e falo eu. Bem, em relação à água, Rafael, sempre foi um hábito meu. Eu sinto a necessidade grande de tomar água antes de dormir e quando acordo. Isso é um hábito, tanto é que quando eu me organizo para me deitar, eu sempre levo, até me deram de presente, se sabem disso, uma amiga me deu de presente como se fosse uma jarrinha já com um copo, e sempre tomo água natural, eu não gosto de água gelada. Eu prefiro, eu posso até tomar uma bebida gelada, mas a água, para mim, a água tem sabor quando ela é natural. Sempre gostei disso. E talvez porque, por ensinar, né, quando estamos em sala de aula, a gente tem que estar dosando o tom da voz, né, digamos assim, eu vou botar aí a palavra dosar, né, equacionar nem muito alto, nem muito baixo. Ora, você dá um tom maior, depois diminui para que a turma esteja mais envolvida. Equalizar, chama-se isso. Equalizar, equalizar, pronto. Estava à procura da palavra. Obrigada, Afonso. Então, assim, quando estou em sala de aula, está sempre um copo comigo. E de vez em quando eu ganho de meus alunos o copo com meu nome, Anaí, né? E tem sempre, se eu entro na sala de aula, tem um copo lá com meu nome, é a água que eu vou tomar à medida que eu estou ali trabalhando e estou tomando água. Na minha sala da Secretaria de Educação, tem sempre a água lá disponível e o meu corpo pede. Eu sinto que ele pede. É algo que pede. Então, antes que ele fique gritando, eu já percebo uma mudança de temperatura e eu vou lá e pego a água e tomo. Isso é um hábito meu. No que diz respeito à alimentação, né, quando as colegas colocam aí a questão da delicadeza do trabalho, da beleza da construção, do cuidado de pensar na distribuição, né? Não é uma mera tabela, você não fez uma mera tabela, né? Você organizou de uma forma que olhar nos preocupa, a princípio, por não termos o conhecimento que você tem, dizer, poxa, como é que eu vou aqui, né? Fazer tal qual seguir essa ordem numérica, essa quantidade, com esse colorido, com esse, sabe, com esse peso, com esse volume, o que que eu vou fazer aqui? E aí, o que que me chamou mais atenção? A água estava tudo ok. Mas aí eu trouxe até para simbolizar o colorido dos alimentos. Isso aqui não é verdade, isso aqui é cerâmica, né?
mas eu trouxe para simbolizar o quanto o prato colorido nos traz prazer. A gente come também com os olhos, não é? Então, quando você tem uma refeição em que a cor laranja está lá, o vermelho, o verde está, né? Quando você, para mim, não importa a quantidade de arroz e de feijão, eu posso até colocar uma colher de arroz, uma colher, ou uma pequena ou meia concha do feijão, ou de um grão de bico, tem o grão de bico, o feijão verde, e tem também que minha mãe gosta muito de fazer, uma vez por semana ela faz, aquela que é pequenininha, que agora eu não estou lembrando agora, Lentilha? a lentilha. A lentilha, a mamãe sempre faz, uma vez por semana ela faz lentilha. E como eu entro todos os dias na casa dela, porque ela mora aqui no térreo e eu moro no segundo andar. E quando eu passo, está lá a lentilha, né? Eu digo, opa, vamos aqui na lentilha, vamos comer a lentilha. Então, esse colorido e a mudança, a cada dia um grão diferente, né, dá essa leveza e esse prazer. E por que eu digo assim, leveza e prazer? Se eu comer só feijão e arroz, dá-me uma sensação de flatulência. É isso que me dá. Talvez, a depender do lugar que prepare, porque como eu não estou em casa todos os dias, eu como muito fora de casa, né, pelos horários que eu trabalho. Então, eu não posso exigir fora a mesma coisa que a gente faz aqui em casa, né? Ou que eu prepare, ou que minha mãe prepare lá na casa dela. Então, eu vou me adaptando. Ao mesmo tempo que, ao comer fora também, eu coloco e preparo o meu prato de forma diferente. Gosto do peixe, por exemplo, adoro peixe. Frango, carne de porco, carne de boi. Eu gosto de comer, agora eu não como muito. Eu gosto sempre de dosar. Bem dividido o meu prato. Agora, o que que eu não posso comer? Farinhas. Eu não me sinto bem comendo farinha. Se eu colocar farinha no feijão, aí a gente prefere o que aqui? Fazer uma farofa de arroz ou de aveia. É, hum, e pouquíssimo. Se faz a farofa de farinha, raramente eu como a farofa de farinha, porque eu não me sinto tão bem. Mas de arroz é legal, a de aveia é muito boa. Meg, será que ficaria uma farofa de aveia com pinhão, hein? Ai, já pensou? Eu gosto. Então, assim, acho que a nossa alimentação e o que o teu material trouxe foi justamente o reolhar, né? O olhar, o voltar. Olha para as cores que você está utilizando, Anaí. Vê se realmente condiz com aquilo que está sendo orientado, porque o colorido sempre esteve, mas a gente não para perceber se a combinação, digamos assim, do colorido é aquilo que o nosso organismo de fato precisa. Então, eu fiquei olhando para o teu material, eu li o material, não me preocupei muito com a pontuação, porque, como eu não como muito, né, eu me preocupei mais na organização dessas cores. E uma coisa que eu como todos os dias, que eu faço questão de ter, é a uva roxa. Todos os dias pela manhã eu pego um cachinho de uva roxa e como, né? Eu tenho a uva verde, a uva roxa, é algo que eu gosto. Inclusive lá em Petrolina, viu, Afonso? A gente encontra muita uva e eu trouxe a Ô, uva. Anaí, Oi. uma pergunta que depende, às vezes, de denominação de regiões do Brasil. O que chama de uva roxa? Nós temos aqui a chamada uva preta, a uva rosa e a uva branca.
O que tu chama de roxa é a rosa ou é Para a nós preta? é a preta, É ela a é mais para preta? preta, é. Tá. Porque a uva rosa, ela dá quase um tom rosé, né? Que a gente Isso. chama o tom rosé. E tem a uva verde. Então, a uva roxa é a uva preta. E alguns também chamam, aqui quando a gente vai para o sertão, alguns chamam de uva preta. Mas nós chamamos aqui de uva roxa. A uva roxa e a passa. Quando tem passa aqui em casa, é algo que eu gosto de colocar no arroz, né? Gosto de comer logo cedo, pegar. Ai, tu é daquelas que come arroz com uva passa. Meu Eu Deus do como, céu! eu Isso é um como. trauma para gaúcho aqui. É trauma, é? Ah, eu adoro. Repolho com uva passa e cenourinha ralada, repolho cru Ai, é bom, raladinho. Eu Uma é gosto. bom. delícia. Uma delícia. É, hidrata. A uva passa num licorzinho e ele fica Ai, com um gostinho ótimo, fica maravilhoso. assim tá, já tá me dando fome. Eu queria só fazer uma observação, pegando o gancho que a Nair falou da uva pela manhã, né? Às vezes a gente fica com essa preocupação, porque pelo material dá para pensar assim, pô, mas não tem como todas as refeições, por exemplo, almoço e jantar, eu ter um prato com todas as cores, não vai rolar. Não, mas, né, dá um zoom out, assim, olha para... Você comeu já o roxo de manhã, você tomou no café da manhã, as suas uvas, elas já estão no teu prato, já foi. Não precisa ser em todos os pratos, né, ao longo do dia. Ah, hoje não deu. Ah, tudo bem, pelo amor de Deus, não, a gente não tem acesso sempre à uva, framboesa, amora, mirtilo, né, e coisas assim, mas é bem como a Nair falou, recuperar essa visão, ou ter essa visão presente, assim, para no mais das vezes a gente poder exercitar isso, que é uma coisa ancestral, uma coisa antiquíssima, mas que parece que as novas gerações têm esquecido nesse mundo do hiperindustrializado e dos ultraprocessados aí, né? Então tem que ser cores naturais, tá? Não vale um roxo de um babalu, tá? Bem importante. Você ia falar, Nair, de Juazeiro e Petrolina, alguma coisa? O que é o babalu? Babalu, a goma? Chiclete. Chiclete, é. Ah, tá, ok. Não, o que eu ia falar de Petrolina é porque Petrolina tem um plantio de uvas, né? Tem bastante vinícolas, né? E eles exportam muita uva. A uva verde, a uva roxa, ou a uva preta, né? E a rosa. 90% das vinícolas daí são gaúchas. Sim, eu sei. O grande boom que teve foi a saída Foi daqui para a daqui zona do para Agreste, aí Plantio. de Isso. Pernambuco. E É, hoje é o segundo maior polo de produção de uvas de e vinho. produção. É, Isso. é aí, né? Porque o É, pessoal É. um se dos mudou dos daqui. melhores vinhos que tem é do Vale de São Francisco. São E dá Francisco. quatro colheitas. Isso, exatamente. E eles exportam muito, né? E durante o percurso do sertão, de tantos em tantos quilômetros, a gente encontra aquelas tendas com vendas de uvas, vinhos, né? E outros produtos derivados. Bom, obrigado. Bom, sobrou eu para variar. Tá, assim, ó, bem resumido, até pelo adiantado da hora já. Eu não sei se eu estou com o relógio certo, mas é 8h24, é isso? Tá. A questão da respiração, já comentei antes, acho que para mim, desde a da minha juventude, épocas em que eu me envolvia com questões, vamos chamar assim, de esotéricas, né? Eu praticava muito a questão de respiração, apesar de fumante, né? Enfim. A questão da água também não tem nenhum problema. Eu pratico, desde que aquele padre que eu comentei, que me ensinou a tomar água quando acordasse, eu pratico muito de tomar, tomo muita água, né? A minha Nutri me enche o saco perguntando quantos litros tomou de água hoje?
Aí eu faço as contas. Aquele percentual que o Rafael falou, né? 35 ml por peso de corpo, sei lá o quê, né? Ela disse, isso aí é um padrão que tem na literatura, sei lá o quê, mas não é bem assim, aquelas coisas todas, né? Mas é Mas verdade que isso é um padrão da literatura que na prática não dá certo para a não maior dá parte das certo, pessoas. porque fosse pelo meu atual peso, eu teria que tomar 10 litros de água. Não, mentira, não estou tão pesado assim. Muito pelo contrário, inclusive uma boa notícia. Eu pesei hoje, nesse último mês, eu emagreci 2,5 kg, tá? Sem cumprir absolutamente nada do recomendado. Só pela vontade eu vou. Não, brincando. A questão da. Meu problema todo é essa questão da alimentação aí, né? Olhando lá as orientações, etc. Esse negócio de tricolor no prato. Eu só sou tricolor no coração, é o Grêmio. No prato, gente, eu sou o último exemplar neandertal existente na espécie humana. Eu sou carnívoro. Eu não sou nem coletor, eu só sou caçador. Lembra do caçador-coletor? Antes era só caçador. Eu sou esse exemplo. Eu sou carnívoro, cara. Não adianta querer me empurrar Não vem, três não vem, cores, não vem, Afonso. verduras. Você é coletor, sim, que eu vejo você Não, botando batata direto, a macaxeira, a aipim, você acabou de falar, então você é coletor, não, sim. tá, tudo bem. Tá, isso é uma exceção à regra, não precisa me lembrar disso. Ó, olha o que que eu vou fazer depois aqui, ó. Tá esperando aqui do meu lado. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas essencialmente a minha comida ela não é verde, não é colorida. Ela é no máximo vermelha e amarela. Mas, Tem essa Afonso, parte. vamos combinar que a vaca já come todos os verdinhos e tudo, a carne já vem tudo pronto na Já vem carne. tudo pronto, exato. Annelise, tu me salvou. Se a vaca já faz tudo isso para mim, para que que eu preciso fazer, né? Basta comer a vaca. Mas por aí. Então, a minha grande dificuldade, eu confesso, é na alimentação. Conseguir mudar. O máximo que eu consigo, eu gosto de 3 verdes: alface, agrião e radite. Esses 3 eu como. E de vermelho eu como tomate. Ponto. Né? Cenoura, mas ainda não é verde, né? Eu como cenoura, batata, aipim, e deu para os cocos. O resto é carne. A Helenara fica apavorada quando vê meus pratos ali, né? Porque eu, às vezes, vou fazer um churrasco aqui em casa. Não vou, porque só tem carne. Não, eu faço umas verdurinhas para ti, não tem problema. Mas Afonso, eu talvez a confesso dica que assim, sirva para você é ir em loja de produtos alimentícios, essas que fazem sorvete, sabe? Vendem sorvete, material para sorvete, comprar anilina alimentícia com várias cores, assim. Aí você coloca no aipim, o roxo, coloca não sei o quê, né? pode Fica, ser, faz um purezinho com anilina, né? pode ser. E aí tira as fotos ali, ó, seguindo as orientações do meu grande amigo aqui, Dr. Né? Rafael. Não, mas ó, sem brincadeira, realmente a minha grande dificuldade é entrar num ritmo alimentar que consiga minimamente seguir aquilo que está orientado. É muito complicado, até por uma razão muito simples, assim. Como eu cozinho e viajo pelo mundo, na culinária do mundo, é, não tem como evitar esse tipo de coisa, muito embora certas culinárias, e eu evito, né, que elas são essencialmente não carnívoras, digamos assim, eu evito. Eu procuro exatamente o que tem, o que esse povo desgraçado come de carne. Eles comem isso, então eu vou lá e faço isso. É uma dificuldade ancestral. Eu não consigo me imaginar comendo um prato de salada e só comendo um prato de salada. Não adianta. Não posso forçar. É muito bonito, é muito lindo, tá excelente, nota 10, divulgo para todo mundo que eu puder, mas, sabe? Santo de casa não vai fazer milagre. Essa é a minha lição disso aí. Comida, não.
Show de bola, pessoas. Obrigado aí pelos compartilhamentos de todos. Sem mais delongas, vamos encaminhar para o encerramento desse nosso encontro de celebração, e acho que foi sim um momento de integração dos saberes, né, onde a gente conseguiu buscar um pouquinho. Fala, Afonso. Não, deixa eu só interromper uma coisa que eu ia dizer, me esqueci. Eu tive uma grande lição hoje, aproveitei, porque a Nair declarou o que, que gosta, o que, que não gosta, porque como eu a convidei e ela vai parar aqui em casa, e eu disse que eu ia fazer um jantar especial para ela, eu agora já sei o que, que eu não devo fazer. E o que que você não deve fazer? Não, não vou comentar agora, eu guardei a informação. Guardei. Já sei o que, que eu vou fazer. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que agora voltou, né? Tá. Começou a piscar tudo aqui, eu tive que desconectar e reconectar. Beleza. Então, o Afonso já sabe o que não vai fazer quando receber a Nair e nos receber para. Então, nós queremos o cardápio antecipados, tá? E quando você já tiver ele, por favor, nos encaminhe dia 30 de agosto. É uma sexta ou sábado, né? Se não me engano. Sábado. 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 Beleza. Então, assim, quero agradecer pela presença de todos, de todas, nesse nosso encontro de celebração dessas primeiras 3 semanas do programa Hell7 e também integração do que a gente aprendeu, do que foi bom, do que não foi bom. Faz parte também do processo de aprendizagem continuada ao longo da vida. Quero convidar todos, sem demora, a fazer uma respiração coletiva profunda. Vamos lá? E solta bem devagarzinho. Peça aí todo o ar. E um golezinho de água. Mas tem que ter uma gratidão silenciosa nesse golezinho de água. Vamos agradecer por tudo que é de melhor que acontece com a gente nesse mundo. E vamos apreciar a simbologia, né? Essa água que está aí disponível para nós todos os dias. E eu vou pedir que a gente encerre essa nossa sessão batendo palmas em cima das nossas coxas. Vamos bater palmas. Vamos, vamos. Muito obrigado, pessoas, por estarem aqui presentes. Que o ar, que o ar nos inspire, que a água nos purifique e que o alimento nos fortaleça e que a gente siga cada vez melhor. Até o próximo encontro, até semana que vem. Fiquem todos bem, se cuidem. Tchau.